Oba pessoal, estamos aqui com a Tamires e com a nossa querida Bia. Tamires, dona da Dona Chocolate. Olá. E hoje ela vai dividir com a gente um pouco da história dela aqui, principalmente o que ela vende, como ela consolidou o negócio dela aqui em São Manuel, que é uma cidade menor, mas que já, pelo que eu tô vendo aqui, tem muito pedido já, o pessoal tá louco atrás desses morangos. Então vamos fazer um videozão aqui, modelo podcast com essa queridíssima e com a nossa querida Bia Garibaldi. A minha tchuca da Panda. Se apresente, Tamires. Por favor. Bom, eu sou a Tamires da Dona Chocolate, todo mundo já conhece, né? Estou no ramo, vai fazer 13 anos. Comecei em casa, na verdade não comecei pra vender. Eu comecei fazendo doce pra família. E aí, no decorrer desse tempo, eu peguei uma encomenda pequena, na qual foi um desfile que teve na cidade aqui em São Manuel. E aí anunciaram o meu nome. E depois, desde então, ele estourou. Aí todo mundo começou, você tá fazendo encomenda? Você tá fazendo? Eu falei, não, gente, eu não faço. Aí começou, como a procura começou a aumentar, aí eu comecei a fazer. Exatamente. E aí foi quando a bomba mesmo estourou, foi quando eu fiz o aniversário de 1 aninho da minha filha. Que aí o pessoal foi, provou. E aí eles começaram a perguntar quem é que tinha feito o doce. E aí eu não sabia se eu respondia que era eu ou não, porque eu não sabia se a pessoa tinha gostado ou não. Mas enfim, aí eu falei que tinha sido eu e desde então... Sempre foi. Mas lembrando, né, que uma coisa que eu falei que independente aonde eu ia chegar um dia ou não, isso eu iria sempre contar. Que tudo isso que está acontecendo hoje foi uma promessa de Deus lá atrás. Então eu estava, independente da religião, né? Eu estava numa sala de oração na casa da minha avó e eu trabalhava na época numa financeira, nem pensava em fazer doces. E aí tinha um irmão que chegou pra mim e falou que ele me via dentro de uma cozinha, que eu estava fazendo o meu trabalho com as mãos. Ele viu trabalhando muito com as mãos dentro de uma cozinha e com uma roupa toda branca. E todo mundo sabe que confeitaria é todo branco, né? Exatamente. E se passaram aí, acho que 8, 9 anos, passou muito tempo. E aí você lembra? E aí um dia eu estava na cozinha, quando era bem tarde de noite, e aí eu lembrei desta oração. Falei, meu Deus, está acontecendo aquilo que um dia eu nem imaginei que ia acontecer. Então, assim, tudo que está acontecendo é tudo aquilo que Deus já havia dito, sabe? Então, eu agradeço a Deus pelas mínimas coisas que eu faço no dia a dia, porque eu vejo acontecer dele todos os dias. Sim. Uma pergunta que eu vou fazer pra você, que é a principal. Por que chocolate? Vamos lá. Por que o chocolate? Porque o chocolate, ele é um ingrediente que ele leva alegria. Sim. Ele faz as pessoas se sentirem bem. Então, assim, eu poderia ter optado pelo salgado, pelo bolo, mas o chocolate em si, ele é minha paixão por esse motivo. Pelo fato de eu conseguir levar um pedacinho de alegria. Muitas pessoas entram aqui comprar para comemorar, outros entram porque estão tristes e querem ficar um pouco alegre. Então, assim, é um pouquinho de felicidade que eu consigo levar para a pessoa. Perfeito. Deixa eu pensar. E, assim, quais as maiores dificuldades que você sente desde o começo até hoje? Mão de obra. Mão de obra, né? É a mão de obra. É muito complicado, porque assim, a saída, ela sempre foi muito boa, né? Inclusive na pandemia mesmo, né? Eu fiquei com medo também na época, mas assim, a gente foi a época que mais trabalhou. Mas assim, a mão de obra, porque a confeitaria, ela é algo muito prazeroso, mas você tem que gostar do que faz. Porque não é basta. cansativo. Exatamente. Então não basta você só querer trabalhar, você tem que gostar do que faz. Claro. Porque muitos falam assim, tem que ter mão. Não, acho que tem que ter amor. Exatamente. Porque Né? senão não sai nem. Porque senão não sai. Então não tem essa questão, esse critério de tem que ter mão, eu não defendo. Eu defendo que você tem que ter persistência e amor. Justíssimo. Então, eu acho que questão de mão de obra. Pelo menos aqui na nossa cidade, mão de obra é bem difícil. E o que você acha que fez pra se destacar, assim, no meio? Pra me destacar... Porque você é é a mais famosa daqui da cidade, né? Todo mundo fala do Dona Eu fico Chocolate. surpresa em estar ouvindo isso, né? Embora, assim, eu me sinto muito pequena ainda, eu acho que eu tenho que crescer muito, mas, assim, a primeira coisa que eu acho que é primordial
Não tem um dia que eu não entro aqui ou não fecho a loja sem agradecer a Deus. Acho que isso daí é prioridade, né? E a persistência, Sim. sabe? No começo, eu confesso que eu não sabia fazer cálculo, eu não sabia fazer nada e já cheguei a pagar para o cliente levar. Entendi. Por não saber fazer cálculo, né? Mas depois, com o passar dos anos, eu fui colocando sempre carinho, independente do pedido, se era um pedido grande, pequeno, pra quem era. Então, pra mim, não existe desigualdade nenhuma, sabe? Pra mim é tudo igual. Então, se você fosse lá pedir, ou qualquer outra pessoa, o meu carinho, a minha dedicação seria o mesmo. Então, assim, podia ser um cento ou um brigadeiro. O carinho Com o mesmo carinho e a mesma qualidade. Então, acredito que mais a persistência mesmo e a fé. Entendi. E assim, para as confeiteiras que estão começando, elas têm muito medo de se expor, por exemplo. E isso é um medo que até hoje, né, Tamires? Nossa, é o meu maior normal. medo. Mas o que você diria, assim, tipo, dar cartapa ou... Então, o que eu percebi, né, que na verdade, assim, lá atrás, no comecinho, eu tinha muito hábito de pegar fotos do Google pra postar. Então, tipo assim, eu ia fazer um brigadeiro, eu pegava uma foto do Google e colocava ali pra poder falar, aceita essa encomenda. Entendi. E aí, o que acontece? Eu vendia bem no comecinho também, mas quando eu fazia o meu e colocava o meu, eu percebia que a procura era maior. Entendi. Então, assim, o que atrai muito público é eles adoram ver você fazendo, você produzindo, o resultado, como que ficou no final. Então, eu acho que, embora eu tenha um pouco de dificuldade ainda de aparecer nas telinhas, mas isso eu tô desenvolvendo aos poucos, porque eu acho que hoje as redes sociais pedem. Sim. E as pessoas querem ver você trabalhando, você ali com a touca, você ali... Porque a realidade da confeitaria não é aquilo que a gente vê assim... De novela, que tá toda lá arrumadinha, toda impecável. Não, isso não é a realidade. A realidade, todas as que são confeiteiras que vão estar vendo esse vídeo vai saber, vai se identificar. A gente tá lá com a touca, tá com o avental e vai estar sujo de chocolate. Então, e é isso que o pessoal quer ver, naturalidade. Exatamente. Eu acho que a naturalidade é o que faz você Simpatizar, né? simpatizar. Que é o principal ponto. Exatamente. Muitas das nossas amigas confeiteiras, clientes confeiteiras, Exato. elas têm esse medo justamente de não conseguir, eu tô feia, eu não tô boa hoje. Mas eu acho assim que quando é muito superficial, eu acho que acaba ficando menos atrativo. Agora, a gente mostrar a própria realidade ali, eu acho que principalmente pra confeitaria. Perfeito. Que é uma coisa assim, doce caseiro. Então a gente tem que artesanal. mostrar o que é caseiro, o que é realmente de fato. Que é feito com muito amor. Sim. E dá pra ver, a gente sente aqui, até no cafezinho, gente. A gente sente que é com muito amor. Aqui é tudo com muito amor. Gostei muito do cappuccino, inclusive. Gente, o cappuccino daqui. Inclusive, eu prezo muito nas questões de detalhes, sabe? Porque eu gosto de servir aquilo que eu tenho em casa. Sim. Então, eu acho assim, se o cliente me escolheu, porque ele tem 1000 opções, né, na cidade. Se ele escolheu sentar aqui, eu acho que ele merece a melhor xícara, o melhor café, a melhor água, o melhor jeito de estar ali naquele momento. Porque a gente sabe que hoje em dia é muito corrido o dia a dia. Então, quando a pessoa tira aquele momento, eu acho que eu tenho que tornar aquele momento especial. Então, assim, sempre vou ter uma xícara bonitinha, um café tudo certinho, os pratos todos bonitinhos, porque eu acho que é o detalhe que faz a diferença, né? Sim. Até os embrulhos, eu percebo que você também tem esse carinho. Sim. Agora com as novidades que a gente vai lançar daqui a pouco. Que são muitas. Então, deixa eu pensar em mais alguma pergunta. Alguém aí tem mais alguma dúvida? Principalmente para as confeiteiras iniciantes, quanto tempo foi, o que elas podem esperar, por exemplo, quanto que dá para ganhar trabalhando em confeitaria, porque a gente tem muita confeiteira iniciante, Verdade. muita mesmo. Abra o jogo de valores. Vamos lá, vamos falar de valores. No começo, não vou mentir que foi difícil. Os 2, 3 primeiros anos é complicado, porque assim, você primeiro precisa ganhar a confiança do cliente, até o cliente conhecer o seu produto, é bem complicado. E a melhor propaganda, queira assim ou não, hoje a internet está ganhando muito, mas é o boca a boca. É o provar. Eu provei e eu gostei. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que falam, eu fui no aniversário, comi o seu doce, eu gostaria de encomendar para minha festa. Isso é muito gratificante. Por quê? Porque cada vez que eu vou fazer uma festa, eu penso da seguinte forma, eu tô levando, mas eu não sei quem é que vai consumir ali.
Então eu dou o meu melhor, porque eu não tenho que pensar no cliente que está fazendo a encomenda. Sim. Em todos os convidados, é no conteúdo Claro. em geral. Sim. Então, assim, é muito desafiador, principalmente cidade pequena, né? Que é a nossa. Sim. É muito desafiador os primeiros anos, não vou mentir. Eu comecei a ver lucro mesmo a partir do 3º ano. Sim. Até o 3º foi investimento, muito investimento, e eu não vi. Então tudo que entrava eu investia, Até que eu falei, meu Deus do céu, será que eu tô no caminho certo? Será que tá valendo a pena? Será que tá valendo a pena? Porque além de tudo é muito cansativo. Sim. Você tem que abrir mão muitas vezes de família, de passeio. Quantas vezes, né, meu esposo pegava minha filha, iam pra algum lugar e eu ficava, né? Então, assim, é uma coisa que você tem que querer muito. A questão de lucro, se você trabalhar certinho, sem desperdício, com matéria-prima boa, que é o que eu falo, às vezes a pessoa quer economizar usando produtos inferiores. Eu acho que isso é a maior besteira. Sim. Porque você acaba tendo que usar maior quantidade É. para conseguir o resultado daquele que você, se você pôr uma gota, você vai conseguir. Entendeu? Então, assim, não vou fazer propaganda, né, Não. falando nomes, Mas a gente dos já sabe, ingredientes. assim, aham. Mas a gente procura sempre usar o melhor. Por quê? Para manter sempre o padrão. Então, o meu padrão de brigadeiro é desde quando eu comecei lá 13 anos atrás até hoje, independente do valor do mercado, entendeu? Eu sempre. Então, assim, dá pra gente trabalhar aí a cerca de 200, 300% aí e ganhar Sim. uma graninha legal. E uma pergunta que eu vou fazer vai doer um pouquinho, mas como lidar com... Muitas confeiteiras têm medo de concorrência. Como que você lida nessa questão de tipo, não, eu sei que o que eu faço é bom, mas você tem segurança ou você coloca nas mãos de Deus e vai? Bom, de concorrência é um assunto assim bem delicado, né? Porque assim, existem dois tipos, né? Existem aquelas pessoas que começam a fazer porque acham que vão ficar ricas. E aí começam a fazer e na verdade vê que não é aquilo, porque você tem que se dedicar 100%. Sim. Então assim, desses 13 anos, eu já vi muitas pessoas entrarem no ramo e por um tempo e desistir. E chegar até relatar pra mim, falar, não sei como que você aguenta, porque é uma loucura. Mas também existem, lógico, né, tem algumas pessoas na cidade que são da mesma área, porém a gente tem amizade, a gente troca ideias, entendeu? Mas também existem aqueles que são realmente concorrentes, que enxergam que a gente é como se fosse concorrência. Mas assim, eu não consigo mais enxergar as pessoas como meu concorrente. Certo. Porque eu procuro assim fazer o meu melhor e eu ser melhor a cada dia. Isso desde o princípio. Desde o Lá princípio. quando você era Então, ainda na cozinha da sua casa. Sim, desde lá. Então eu sempre procurei fazer o melhor pra mim. Perfeito. Então assim, eu faço hoje um brigadeiro, amanhã eu quero fazer melhor, só que pra mim, não pro outro, entendeu? E uma coisa que eu acho que é muito, que a gente acha que é muito ilusório, é tipo, por exemplo, eu faço meu bombom rústico. Sim, que é uma delícia. Que ele é uma criação, principalmente de gorgonzola, que foi uma criação minha, né? Quando eu fui fazer o curso de chocolatier, que eu acredito que aqui em São Manuel eu seja a única que tem esse curso. Mas assim, aí teve que criar um doce. Aí eu criei o de gorgonzola. Então, mas só que o de gorgonzola foi também criando outros sabores. Certo. Aqui em São Manuel, a princípio, só aqui na Dona Chocolate que tinha. Hoje tem outras pessoas que fazem, mas assim, eu criei, eu fiz, então ele ficou uma marca registrada aqui. Entendi. Então assim, por mais que outras pessoas possam fazer, as pessoas sabem que aqui foi que nasceu. Então eu fico tranquila com isso e fico até feliz por estar sendo inspiração Referência. para outras pessoas. Perfeito. Então acho que isso daí, antes eu podia até ficar às vezes chateado, falar, mas tá igual. Hoje não, hoje eu fico feliz porque tá sendo sinônimo de referência, né? Então eu trato a concorrência dessa forma. Então, assim. como você daria uma dica para as nossas confeiteiras iniciantes para não terem medo, tipo, da concorrência no geral? Assim? Eu acho que assim, para não ter medo, é você se entregar. É você fazer o seu melhor, do seu jeito. E não ficar naquela ilusão de querer olhar o que o outro está fazendo. É fazer o seu. Exatamente. Porque vai chegar um tempo que você... Hoje, por exemplo, eu não consigo... Se eu falar para você o nome de 5, 6 que fazem aqui em São Manuel, eu tenho elas na rede social, mas eu não sei o que elas fazem. Porque, graças a Deus, a procura tá tão grande que eu não tenho tempo de ler olhar os pro lado. comentários
próprio doce, entendeu? Entendi. Então eu acho que o segredo é você não olhar pro lado, é você focar no seu e falar, eu quero isso pra mim e faço acontecer aquilo. Então é não olhar pro que o outro tá fazendo. Perfeito. Tamires, muito obrigada por todas as dúvidas. Eu que agradeço. E pela parceria de sempre. Nossa, desde sempre. Uma Pode das ter. nossas melhores clientes, se não a melhor. Não, a Panda é sinônimo assim de companheirismo mesmo, de cumplicidade, de parceria, que eu deixo vocês loucas, né? Pedindo em cima da hora Mas algumas não tem coisas. problema. Eu sei que às vezes eu mando mensagem falando que eles vão me matar, mas é que é confiança, sabe? Sim. É muito grande, né? Então tem cliente que chega de repente e fala, eu quero pra amanhã. Eu aceito, por quê? Porque eu confio demais. Eu falo Sim. assim, não, a Panda é parceira, não vai me deixar na mão. E vocês estão sempre inovando. Isso que eu acho que é muito legal. Então tudo que é personalizado se torna mais valor, né? Mais valorizado. Exatamente. Então, assim, hoje eu posso falar assim, que Dona Chocolate e a Panda juntou, né, a personalização mais a qualidade. Perfeito. Que eu acho que daí deu aquela casada Aquele perfeita. match. Exatamente. Obrigada, viu? Imagina, eu que agradeço. Quer falar mais alguma coisa, Carlos? Muito obrigado, querida. E quem sabe a gente não grave mais conteúdo dependendo do que as confeiteiras vierem a Deus falar. quiser. Vou vir mais vezes aqui. E olha, eu vou te falar para as confeiteiras, né, aqui, fazem, porque a confeitaria, ela é apaixonante. Vocês têm que fazer mesmo, ir atrás, porque além de ser um leque infinito, é um ramo que você se apaixona a cada dia, então vale muito a pena. Principalmente quando consegue encontrar a Panda, porque eles ajudam a gente a inovar cada vez mais no mercado. Inclusive, vem aqui. A patroa tá aqui. Bem, Venha! A Panda em pessoa está aqui a Panda em conosco. pessoa, tá aqui, ó. Olha lá. Pronto. Olha Ela, só. Ela é merecedora disso tudo. isso tudo, que cria todas as coisas. Que lindas, faz umas maravilhosas. maluquices que eu fico doida, mas eu amo. Mas não é só um trabalho em conjunto, né? Tanto o Carlos está por trás, quanto a Bia, quanto a Laís, que... Tá escondido. Deus também. A Laís, quanto o patrão, quanto todo mundo que faz parte da equipe, que na verdade faz a diferença. Faz a diferença. Que todo mundo junto. E o legal é que às vezes eu tenho uma ideia aqui, eu levo pra vocês, e aí vocês desenvolvem de uma outra forma que eu não sabia e que acaba encaixando até melhor, né? Sim. Isso é muito É um bacana. trabalho em equipe, por isso que não é só por mim, mas é por todos. Sim. Né? A equipe completa. É isso Faz a mesmo. diferença. A Exatamente. Dona Chocolate e a Panda. E é isso aí, gente. Um beijo. Um beijo, gente. E vem pra Panda.